Uma ótima noite a todos vocês aqui no TV Repórter. Você já me conhece, sou repórter da Baixada. Hoje eu tenho uma pessoa bem especial para poder apresentá-lo, que vai falar sobre algumas mudanças na lei, né, do trabalhador e outros, que é o nosso bacharel Fábio Vinícius. Fábio, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Satisfação, boa noite a todos aí que estão ao vivo conosco na live, né? Te prestigiando. Agradeço também a oportunidade aí que você me deu. Fábio, o que acontece? Algumas mudanças ocorreram na lei, né? E muitas pessoas não sabem de algumas mudanças. E hoje Sim. eu quero aproveitar a sua presença aqui, sua excelentíssima presença, uma pessoa bem amada, que também é pastor, então uma pessoa bem respeitada também, e também é advogado, e também vendedor. Fábio fala de tudo, depois queria até que você falasse sobre as suas línguas de sinais também, na apresentação. Então, antes que eu te apresente, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Fábio, para quem está te assistindo? Muito bom. O Fábio é um homem hoje, né, com 41 anos, casado, muito bem casado, pai de 3 filhos. Filhos estes, um com 18, outro com 17, um menor de 15, que sempre teve na ideia melhorar, né? Melhorar de vida de uma forma íntegra, de uma forma decente, e que não deixou se abater pela dificuldade da vida. Então, aos 36 anos, resolvi voltar a estudar e consegui concluir com êxito aí a faculdade de Direito pela Universidade de Estácio de Sá. Moro em Então Belford Roxo. você voltou a estudar a partir dos 36. Que bom exemplo isso, hein? Sim, sim, o ensino superior sempre fez parte dos meus ideais, assim, eu tinha isso como conquista, era algo que eu teria que fazer de qualquer forma, Isso é muito entendeu? bom. É uma honra tê-lo aqui conosco aqui. Agora, doutor Fábio, fala comigo uma coisa. Em relação às leis, mudança das leis, o que a gente não sabe e deveríamos Bom, saber? Pode ficar à vontade. uma das coisas, bom, nós podemos até começar pela CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas, cuja primeira lei, a reforma, veio em 2017, através da lei número 13.467, e com a mudança, né, inclusive caiu bastante os advogados trabalhistas, assim, a procura, porque antes eram bastante requisitados. E a mudança, ela praticamente terceirizou todo o setor de trabalho. O trabalhador, claro, por desconhecer as leis, desconhecer aquilo que pode, o que não pode, ficou sem saber os rumos. Então, para você que é trabalhador, já te informo que hoje o judiciário não está mais tão favorável ao empregado e muito mais ao empregador. Eu posso citar exemplos para você que nos assiste agora. Para você ter ideia, no passado, bastava eu sair de uma empresa por qualquer que fosse o motivo, insatisfação pessoal ou ganhos financeiros, e não feliz com a empresa, eu ia ali no judiciário, provocava o judiciário e punha ali nas mãos da justiça o meu futuro, e o ganho era praticamente certo. O ganho era praticamente certo. Hoje não. Hoje você que quer alcançar aí o judiciário para as leis com fins trabalhistas, você precisa de testemunhas que vão contigo do início, irão contigo do início ao fim do processo, senão vai te complicar bastante. Você precisa hoje, mais do que nunca, de provas concretas e exatas para que o juiz realmente esteja convencido de que você sofreu um agravo. Então, hoje está bem mais difícil o trabalho do advogado trabalhista em meio ao processo. Entendeu? E isso o trabalhador não sabe. Alguns, repórter Everaldo, Sim. acredita que ainda está fácil. Não, eu vou sair da empresa e vou pôr na justiça. Ou quer ver outro fato bastante interessante que muitos não sabem e que eu te digo agora em primeira mão, você que nos ouve nessa noite. Entrar na justiça com o processo na justiça não é garantia de que você irá receber
você vai entrar com ação através do seu advogado, que é o seu procurador. A empresa pode até perder, se for o caso, mas entre perder a causa e pagar aquilo que se deve, existe aí quase que um abismo. Hoje o empregado ele deve entrar, depois de já ganho, procurar aí nos arrestos da empresa, nos espólios da empresa. A penhora hoje é praticamente a garantia mais certa do empregado, porque as empresas elas dão tapinha nas suas costas, nos seus ombros, e falam para você, pode entrar com a ação, vá lá, procura seus direitos, porque a maioria dessas empresas que fazem isso são empresas em nomes de fantasmas, empresas que você não encontra patrimônio, imóveis. Então, hoje está bem difícil para o empregado sair da sua... Não difícil de sair, ele sai. Receber já é outra história. O empregado muitas das vezes não está atento que com a reforma trabalhista que começou em 2017, hoje nós já temos outras leis, né, que inclusive revogaram essa praticamente, algumas mudanças. Ele não sabe que hoje está bem mais difícil ganhar da empresa no judiciário trabalhista do que há muito tempo, há alguns anos atrás. Isso é bem revoltante, né, o doutor Fábio? É uma coisa, um exemplo, o trabalhador ele sempre teve muita dificuldade para muitas coisas. Hoje nós vemos o trabalhador numa situação delicada. Houve uma mudança para pior. Né? Segundo Everaldo, o que eu estou vendo... Eu falo para você o Pode seguinte, falar, fica à vontade. Hoje o empregado está literalmente comendo na mão do empregador. Porque você tem a terceirização, você tem hoje o usufruir das férias, que antes você tinha os 30 dias garantidos, hoje você tem aí todas as empresas parcelando essas férias em 3 períodos, tudo dentro da lei, né? A lei que hoje protege o empregador. 3 períodos, alguns não sabem, para você que não sabe sobre essa questão de períodos, ou tinha alguma dúvida, hoje é permitido, porém você, empregado, nunca mais esqueça isso, existem alguns pré-requisitos, você tem que estar de acordo, e um desses períodos não pode ser menor do que 14 dias. Um desses períodos não pode ser menor do que 14, então você tem 14 de cara, ou no meio, não importa, ou mesmo no fim, ficando assim mais 16 dias, podendo ser parcelado aí em 2 de 8. Mas, acredite se quiser, hoje as empresas estão pondo os funcionários de forma fracionada em casa e sequer os pagam aquilo que é seu de direito, porque na verdade você teria, na teoria, que ir para as férias, já tendo recebido o valor das férias. Mas até o valor também tem sido fracionado, não só o período do empregado em casa, como o valor também. As empresas estão aí se aproveitando disso, da falta de conhecimento do empregado. Tá delicado. A situação tá delicada. Você que está entrando aqui agora no TV Repórter, eu queria agradecê-los, tá? Obrigado pela sua família por estar abrindo essa oportunidade desses conhecimentos que está entrando aí na sua casa. E nós temos a presença agora do bacharel, nosso doutor aí, que está tirando umas dúvidas sensacionais sobre a CLT. Então, você que está entrando agora, depois eu queria até que você compartilhasse e voltasse o vídeo para poder entender um pouco mais. Estamos aqui com o Fábio Vinícius, que está tirando diversas dúvidas. Fábio, fala para mim, como é que você vê esse momento para esse empregador? Tipo assim, e qual a decisão? O que ele faz? Qual a esperança? Eu sei que é difícil, né? Mas e aí? O que você dá essa Sim. informação? Tá, ótima pergunta. O que acontece? O direito, agora eu vou utilizar do judiciário de uma forma bem tranquila. O que acontece? Algumas pessoas, inclusive, se confundem, né, Everaldo, e acreditam que a justiça ela tem lado. Então, me perdoe, deixa eu te frustrar um pouco, você que nos ouve nessa noite. O judiciário ele é justo. Então, assim, ele ouve o pleito, ouve ambas as partes, e quem provar mais, leva. Ponto, ele não tem lado. Então, assim, nesse momento, que é o que eu quero correlacionar com a sua pergunta, nesse momento o empregador também se encontra assim num período bastante delicado. Por quê, Everaldo? Porque
você tem um período, vamos nos imaginar, conjecturar aqui, que hoje somos empregadores e não empregados. Então, você tem uma empresa, toda empresa existe um gasto, ou melhor, né, no plural, gastos, seja este gasto com folha de pagamento, seja esse gasto com impostos, que não são poucos, o empregador também paga, tipo, exemplo, aluguel do próprio imóvel, nem todo empregador é dono do próprio imóvel, ainda que essa empresa seja pequena, média ou grande empresa. Então, o momento, tanto é que aquele que o trabalhador informal, aquele que alcançou agora os seus 18 anos, 19, pegou o auxílio emergencial, que a gente pode estar trabalhando isso um pouquinho daqui a pouco. E o empregado, que é o que entra a sua pergunta, como agir, como o empregador fez, o empregado não. O seguro desemprego emergencial, que é o que, né, auxiliou, eu não vou aqui trazer a memória aqueles que não conseguiram, né, sacar, aqueles que não conseguiram ser contemplados pelo seguro-desemprego emergencial. Mas o empregador que, honesto até então, ele entrou ali com seu contador, entrou com todos os dados necessários para o governo, para que este pudesse, então, liberar as parcelas. E até tirando dúvidas também, o Everaldo, daqueles que nos ouvem agora, como funcionou e como vai funcionar essas parcelas que você, empregado formal, o que é empregado formal? Aquele que tem uma carteira assinada, mas que o contrato foi suspenso temporariamente. Como funciona? Você, com 2 anos de empresa, hoje, pelas novas leis, 5 parcelas de emprego, a gente pode estar falando também sobre isso, 5 parcelas de seguro-desemprego apenas para quem tem 48 meses trabalhados, notificados, pagos ao INSS, ou seja, apenas com 2 anos é possível alcançar 5 parcelas. Então, você recebeu 2 parcelas, lá na frente, 2 parcelas, acabou a pandemia, você voltou a trabalhar. Isso, se você me permitir, Bernardo, eu consigo até também passar para o empregador algumas ferramentas que você, empregador, não pode mais deixar de ter no seu celular. Que ferramenta, Fábio? Aplicativo. Um deles, hoje, que eu considero o principal, Minha Carteira Digital. Minha Carteira de Trabalho Digital. Você que nos ouve nessa noite, pega o seu celular, abre lá no Play Store, abra e digite ali Minha Carteira Digital, Minha Carteira de Trabalho Digital. Por quê, Veraldo? Porque neste aplicativo está disponível ali todas as empresas que você trabalhou, está disponível ali todos os contratos encerrados que você teve junto ao INSS, quem pagou, quem não pagou. Você tem a sua vida trabalhista na palma da sua mão, o que é super interessante. Então, hoje você não precisa mais andar com um monte de documentos para comprovar se trabalhou, se não trabalhou, não é mais necessário. Você consegue hoje, pegou o celular, abriu ali Minha Carteira de Trabalho, está ali o nome da sua empresa, se o seu contrato está ativo ou inativo, porque eu conheço empregado que não sabia que a empresa tinha rompido o contrato, ou seja, não estava pagando aquilo que devia ao INSS e fazendo os depósitos do FGTS. Então, assim, um ótimo aplicativo. Voltando. Então, a empresa mandou os dados para o governo, você recebeu 2 parcelas. O que vai acontecer com essas 2 parcelas? Para você não esquecer, quando você terminar o seu contrato, lá na frente, você tem direito a quanto que nós falamos antes? 5 parcelas por ter mais de 2 anos. Então, você vai receber 5? Não. Você vai receber apenas 3 parcelas de seguro-desemprego, porque 2 parcelas você já pegou no período da pandemia. E muitos, ainda que nós estamos ensinando e falando hoje, Everaldo, vão chegar lá no término do contrato e questionar o empregador por que 5 parcelas e não por que 3 parcelas e não 5. Então, agora você já sabe que quem tem carteira assinada, pegou 2 parcelas de seguro-desemprego, você só tem mais 3 lá no final do contrato. E o empregador fica... É bom saber E o disso. empregador... É bom, o trabalhador tem que saber, o cidadão ele tem que saber aquilo que pode, que não pode, como funciona.
O empregador, infelizmente, ficou também nessa sinuca de bico. Não sei se alguns, você que nos ouve sabe, após o término da pandemia, que ainda não foi dado por terminado oficialmente, o empregador que mandar embora qualquer empregado, ele paga uma multa. Então, assim, você vai ter, querendo ou não, você ganhou um vínculo aí de mais 9 meses com a sua empresa. Ainda que você queira sair, o empregador não vai te mandar embora para não pagar essa multa junto ao governo. É interessante. Eu queria Entendeu? deixar um abraço com a Adriana Assis, que está presente, o Anderson Formigão, né? O Wendel Teixeira Cabral, que também botou aqui algumas perguntas, e pessoas que estão participando conosco. Nós temos o pessoal de Volta Redonda, que também está conectado. A live está com uma audiência muito boa, tá bom? Queria agradecer a todos pelo carinho, e isso é muito bom. O Wendel, ele colocou até uma coisa interessante aqui, né? O Wendel Eu queria Teixeira, falar ele até colocou a sobre isso culpa é também. sempre do empregador. Pode ficar à Eu até vontade. A culpa é sempre do gostaria empregador. então, Pode falar, pode Wendel, falar. então, Wendel, boa noite para você. Eu vou discordar só um pouco. Não é que a culpa seja sempre do empregador. O que acontece, Wendel? A responsabilidade maior, né, é do empregador. E hoje, infelizmente, nós vivemos em um país onde de cada 10 empregadores, isso não vou citar aqui pequeno, médio ou grande, é muito difícil você encontrar um que age ali corretinho dentro da lei. Porque eu já fui empregado de igreja, de empresa a nível muito grande, quase que nacional, e de ouvir da boca do meu patrão o seguinte termo: sabe por quê? Abre aspas. Sabe por quê eu perco dinheiro, eu dou dinheiro na mão de polícia, dou dinheiro na mão de guarda municipal, eu pago a quem precisar, e ele é belga. Porque no Brasil, se você agir corretamente, a tua empresa fale, a tua empresa cai. No Brasil, o Brasil de vocês, nosso patrão falando, quanto mais corrupto for a empresa, mais próspera ela será. Então, assim, não é que sempre a culpa seja do empregador, mas infelizmente você encontra muito poucos empregadores que agem ali dentro da lei certinho. De repente o Wendel até tenha dado alguma sorte, né, de estar hoje empregado numa excelente empresa, numa boa empresa, mas infelizmente não é a realidade da maioria da população nacional, né? É isso aí. O Anderson Formigão botou: INSS não está fazendo perícias médicas. Tem demora para pagar auxílio-doença. Né? Ou seja, muitas pessoas reclamando aí, né, o Sim, doutor? sim. O que acontece, Anderson? Infelizmente a pandemia parou não só o Brasil, mas parou o mundo. E o INSS, enquanto instituição, já estava, provavelmente o Anderson até tem acompanhado, se não acompanhou, vai ouvir mais uma vez, o INSS já vinha com um quadro muito defasado de pessoal efetivo mesmo de trabalho. Um pouco antes da pandemia, o governo federal chamou alguns que já estavam, inclusive, aposentados e também acoplou ao INSS aqueles que sequer eram servidores, mas que foram servidores do próprio governo federal para tentar ajudar. Mas não teve jeito, não deu tempo de sair o concurso público, não deu tempo realmente de fazer nada em relação ao INSS. Tanto que sabemos que a própria reforma também parou, acabou não ocorrendo. Isso vem desde o governo Temer, entrou o governo presente, né, o governo do Jair Bolsonaro, e não se resolveu nada. Então, infelizmente, a pandemia travou o nosso Brasil, travou aí o mundo, e acredito eu que, mesmo após a pandemia, até resolver vai demorar um pouquinho. É isso aí. São dicas que você que está assistindo essa noite, eu espero que você compartilhe para tudo quanto é lado. Eu queria já agradecer, pois temos mais de 16 compartilhamentos em Facebook. Queria Legal. agradecer também o pessoal do Bolsonaro, que compartilharam também. Então, quero agradecer a todos vocês. A Adriana Assis colocou: eu fiquei 1 ano no INSS, indeferido, sem receber. Né? Então, assim, essa tem sido a realidade de todos e de muita gente. Eu queria que o nosso advogado, nesse momento, nós estamos chegando ao final, né? Hoje não vamos manter muito por causa do horário, mas tem alguma coisa de importante que eu esqueci de perguntar, doutor? Eu gostaria de deixar
para o pessoal que está assistindo agora, um ponto importantíssimo, de forma bem breve, que você já está terminando. Questão do FGTS saque aniversário. O que acontece, Everaldo? E que, sim, eu tenho plena certeza, milhões de brasileiros não sabem. O FGTS saque aniversário veio para nos ajudar, sim. Só que, mais uma dica de aplicativo, se você tem o Caixa Econômica, aplicativo da Caixa Econômica no seu celular, dê uma olhadinha. Quando você abrir, você tem do lado direito escrito FGTS e INSS. Clica em FGTS, dê uma clicada ali e você vai perceber que você, mesmo que ninguém tenha falado contigo, mesmo que o governo jamais te chamou para perguntar nada, você vai ver que você está cadastrado no saque aniversário. Como isso influencia? Todo ano você pega uma parcela, um percentual do valor do FGTS que você tem. Mas aí, para o empregado que é formal, entra algo que é estarrecedor e prejudicial. Exemplo, caso concreto, como nós falamos no direito. Você saiu da sua empresa, você tem 10 anos de casa, logo tem lá um FGTS bem saboroso lá para você. Só que entra o X da questão, por você estar cadastrado de forma involuntária, porque você nem sabia, no saque FGTS aniversário, meu amigo ou minha amiga, você não vai sacar 100% do seu FGTS. Apenas uma parcela, um percentual de 40%, e vai ter que esperar o próximo ano, no mês do seu aniversário, para sacar mais 40%. Nunca você vai sacar tudo. E foi algo que o governo implantou, jogou e empurrou pela nossa goela dentro. Entendeu? Então você tem que quer a solução? Vá lá no próprio FGTS lá do seu aplicativo, ali você tem a opção de trocar para a modalidade rescisão total, que é aquela que milhões de brasileiros estavam acostumados. Sair do serviço, recebo lá o quanto eu tiver, vou no banco Caixa Econômica e recebo tudo. Hoje, ninguém mais que não tenha mudado para esta modalidade rescisão total consegue receber todo o seu FGTS. E muitos não sabem disso. É isso aí. O Wendel Teixeira Cabral colocou: uma boa noite a todos, eu sou empregador e já deixei de comer para pagar meus colaboradores em dia, né, e meus encargos trabalhistas e fiscais. E vejo que o Brasil é um país onde se valoriza muito mais quem transgride a lei. E realmente, né, doutor, você quer viver certinho com a sua empresa, você paga tudo e não tem nada, porque é muito imposto, é muita dívida, Sim. É muito dinheiro que sai. É Sim. Difícil para o empregador hoje. E corroborando aí com o Wendel, ainda bem que nós fomos felizes nas palavras. Eu pensei dele trabalhar, na verdade ele foi empregador. Ou, aliás, como ele está escrito, é empregador. E até mesmo para você, Wendel, que está nos assistindo, parabéns pela sua postura enquanto empregador. É realmente, como eu falei antes, né, o Brasil, e você pôs aí, valoriza quem trabalha errado. E mesmo enquanto empregador, eu ouvi esses dias na televisão, ele fechou o comércio dele de 27 anos no Leblon, que é zona sul da cidade do Rio de Janeiro, o metro quadrado mais caro de todo o estado, inclusive. E ele fechou, depois de 27 anos, ele leiloou e vendeu boa parte do seu mobiliário, da sua mobília, para pagar seus funcionários, porque ele falou: eu tenho funcionário aqui de uma vida comigo, eu tenho homens aqui, chefes de família que estão comigo há 25 anos, há 27 anos, eu não posso deixar essa pessoa sem eira nem beira, sem nada. Que é uma postura, Everaldo, que é para muito poucos. A postura dele, a postura do Wendel aí, assim como ele descreveu para nós, são pouquíssimos empregadores. E nós devemos sim bater palmas e dar os parabéns para esse tipo de ser humano. É isso aí. Contamos também que você, que é funcionário, que também ganha esse carinho, esse amor do empregador, que também cuide com fidelidade, reconheça, né, doutor? Reconheça sim. Também, porque só cobrar e dar em cima não dá um bom resultado. Sim. Né? É bom ter em mente que os dois estão num momento muito delicado agora. E se o empregador quebra, ele quebra diversas famílias ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sim. Ao mesmo tempo, né?
Nós temos Sim, diversas sim. empresas aí, enormes empresas aí, que não conseguiram voltar, retornar. Sim, eu estou trabalhando em shopping, já voltamos com menos 10 lojas, ou seja, menos 10 empresas, Que né? situação, né? Menos Não 10 conseguiram empresas. sequer retornar, menos 10. Não quiseram ali no shopping Via Brasil, aqui na cidade do Rio, Zona Norte do Rio de Janeiro. Hoje Sequer fomos conseguiram também. voltar. O shopping também Grande Rio, diversas lojas não conseguiram, até lojas de colchão não conseguiram abrir, reabrir, né? Não sabemos Sim, o fiquei porquê ainda, sabendo. mas a situação está bem delicada. As pessoas elas entram nas lojas para poder matar, né, aquele desejo, a saudade de estar fora de casa, né? Muitos Sim, e aí sim. senta nos produtos, mas na hora de efetuar o pagamento começa a ficar meio receosos, né? E amanhã, o que que Sim, eu vou comer? O que que vai acontecer no nosso mundo, né? Será que esse dinheirinho sim, vai. sim. Ficam com medo, doutor. Então o pessoal tá com medo, entendeu? Porque, porque nós acabou naquela, né, Everaldo? Quem tem, vai segurar. Não vai pegar, acho que acabou a pandemia, eu vou gastar. Não vai fazer isso, que tem que ter sensatez. E quem não tem, ainda que esteja matando a saudade de sair de casa, ele não vai pegar e gastar, de repente, aí, utilizar um cartão, né? Que é o dinheiro de plástico aí da maioria hoje, né? Não é mais. A gente há muito tempo não trabalha a questão da vista, um ou outro que até paga, mas a realidade do brasileiro é a questão do cartão, por conta de juros também, Tudo tudo é isso, cartão, é tudo é verdade. cartão. Assim, E o não medo adianta. também, o medo, porque quanto menos tem o dinheiro, né, mais medo eles têm de andar com o próprio dinheiro. É delicado Sim, agora, né? sim, sim, com certeza, Mais do com que antes. certeza. Porque existem os perigos, né? Também. Você tem que. Hoje, o valor, o dinheiro que você conseguiu guardar, você, chefe de família, ele tem que ser valorizado. Então, hoje você não pode mais gastar o seu dinheiro, mas sim investir o seu dinheiro. Investir muito bem. E para investir é necessário tempo, parar, pensar, analisar, consultar a esposa, o marido, entendeu? Para não fazer besteira. Eu queria até fazer uma pergunta sobre esse lado assim do investimento, né? Antes eu quero mandar um abraço para o Noam Hitz, ele botou aqui boa noite para todos, e o nosso amigo e repórter Everaldo Leite do Brasil, e para todo mundo, Noam Hitz, ele trabalha com o nosso marketing externo, né? Logo logo estará conosco ao vivo também. E aí, doutor, e como é que seria assim esse fato de investir, mas tu falou algo interessante aí para falar com a esposa? Como assim essa situação, doutor? É, porque você tem que ser sábio, né? E investir nem sempre é fácil, porque são muitos os casos que você até acredita que está investindo bem, mas aí o tiro acaba saindo pela culatra, mas fica até de ensino para você que nos assiste. O que é investir? Vamos falar de investimento. Investir é o seguinte, você recebe, não precisa ser milionário não, você recebe R$ 1.045, então você é um salário nacional hoje, pega 30%, não guarda não, invista. Procura aí aprender um pouco sobre bolsa de valores, procura aprender aí sobre... Hoje você tem uma gama muito grande de investimento. E por que investir e não guardar? Porque aquilo que você guarda, existe uma falsa esperança de que deixar na poupança rende alguma coisa. Olha só, se você deixar na poupança, vai render 0,5, 0,3, enquanto que no investimento pode retornar para você R$ 100. Retornar para você, investe 300, volta 100, investe 300, volta até mais. O investimento, existe uma possibilidade de multiplicar aquilo que você está investindo. É verdade. A gente Já o vê, ga... não cortando, né? Não cortando aí a Sim, sua fala, nós vemos um problema cultural também, né? Se é que eu posso dizer sim, assim, nos sim, Estados sim, Unidos sim. nós temos um público muito grande que faz investimento em bolsa de valores. Estados Unidos isso é bem Sim, sim. simples, normal, né? Normal, Nós sim. vemos hoje no Brasil que as pessoas não têm noção sobre isso. Por que, Veraldo? O que acontece? O problema não é que seja o problema, ou sim. Não, problema sim. No Brasil, vamos falar a nível Brasil, a cultura. E quando se fala de cultura, infelizmente, você tem a cultura do pobre e a cultura do rico. Como assim, Fábio? Cultura do pobre, recebo R$ 1.045, com desconto vai cair para 800, e alguma coisinha. Pago, se eu vou, isso eu vou falar quem não paga aluguel. Vou nem jogar quem paga aluguel. Sobrou R$ 800. O pobre, o que é pobre? Pobre
pobre, você tem ali uma faixa de renda baixa, uma família aí bastante dificuldade para você manter. E ainda assim, ele pega os R$ 800 dele de pagamento e ele só sossega quando termina esses 800. Enquanto não sumir o último centavo da mão, eu não fico em paz. Cultura do rico. O cara recebe, vamos lá, 30 mil. O cara recebe 30 mil por mês, ele não gasta os 30 mil. Ele pega, ele paga o que tem que pagar, tira imposto, porque numa próxima live a gente fala sobre imposto de renda, sim. valores, entendeu? O quanto é de caro, o famoso rei, que todo mundo fala, mas o que é esse leão do imposto de renda? Isso fica para uma próxima. Mas o rico, ele pega, ele direciona o seu dinheiro. Falta isso para o pobre, direcionar o dinheiro. Pô, em que eu vou investir? Como eu posso transformar esses R$ 800 em mais? Ainda que tenha sobrado apenas 100. O pobre não, ele pega esses 100 e vai torrar de cerveja. Ele vai torrar de churrasco, de cachorro-quente, de salgado, de fim de semana. Aí quando acaba, poxa, tô durinho. Então, assim, a questão do investimento, que eu falei, você tem que consultar, e principalmente nós homens, temos uma pequena dificuldade em consultar a esposa, que muitas das vezes é aquela que vai direcionar bem o seu dinheiro. Isso é verdade, isso é verdade. Nós tivemos um momento, depois ele vai entrar. O que acontece, gente? Deixa eu falar um negócio com você aqui, uma coisa bem importante, né? Temos que saber fazer um investimento dos nossos valores, que já são poucos. Hoje você vê a história de um camarada que vendia água, ele comprou duas garrafinhas e vendeu, comprou 4, vendeu, comprou um engradado fechado, vendeu, do engradado fechado ele fez 4 engradados, né? E ele começou a fazer os seus valores em cima da água. Estou falando aqui, doutor, do camarada que hoje é marketing do Banco Itaú, né? Se não estiver enganado. Ele foi vender uma água, fez 2, de 2 fez 4, de 4 fez um engradado, o engradado ele fez. E ele soube investir o valor dele e começou a dar aulas sobre isso. E como você olhar para o dinheiro e ver que você pode fazer muito mais. E vou aproveitar uma passagem bíblica, já que o senhor também é pastor, que fala que a gente não pode pegar os talentos e enterrá-lo. E muitas pessoas vão enterrá-lo e naquele grande dia vai falar assim, não, Senhor, tudo que o Senhor me deu está aqui. Eu estou te dando. A gente percebe que a Bíblia há uma resposta, né, para muitas coisas. Né? Aí ele falou, mas você deveria ter investido no meu valor. Né? Simbolizando o mundo espiritual, aquele patrão, segundo Jesus, criando uma parábola, e o patrão falou para ele assim, você deveria ter investido, você deveria ter feito mais. Eu vou pegar esse pouco que é teu e vou dar para aquele que ainda investiu mais. Aquele que cresceu. Né? E trazendo para o mundo físico, a gente vê que há respostas para isso. A gente não pode parar, tem que pensar no melhor. Então, o objetivo da nossa página no TV Repórter Everaldo Leite é levar as maiores informações para todos que assistem. E quero até deixar aqui no ar, ao vivo, estamos com mais de 25 compartilhamentos de Facebooks fechados. Isso é muito bom. Vai virar uma bomba mais tarde. Né? E queria deixar aqui até o doutor uma nova oportunidade com o rei. Vamos falar sobre o rei um pouquinho, né? Como ele chamou aí, falar um pouquinho sobre o leão, né? Sobre as dúvidas que possuímos. Eu queria que nesse momento o senhor fizesse um fechamento aí de agradecimentos, né? Finais. Legal. Então, fica aqui o meu abraço, primeiramente. Conheço aí o repórter Everaldo Leite aí de um pouquinho de tempo aí da estrada. Então, meu abraço, meu agradecimento para esse amigo do povo aí, repórter Everaldo Leite. Meu abraço, meu agradecimento para você, que tomou aí um pouquinho do seu tempo tão precioso, um tempo aí que, para mim, para ele, repórter aí, que está com o seu canal, é de suma importância, de um valor muito grande, não há palavras. Eu agradeço a você também por ouvir as minhas palavras, quem sou eu para estar aqui, né, passando para vocês algum tipo de conhecimento, mas fica a dica, o quanto a gente consegue, a gente fala, a gente ensina. Isso é interessante. Foi um dos maiores ensinamentos da parte de Cristo é que nós devemos dar para assim poder receber. Então foi uma honra dar também o meu tempo para vocês, um pouco de ensinamento para todos vocês que nos ouvem. Muito obrigado. Fica o meu abraço aí para todas as famílias que nos ouviram nessa noite. É isso aí. Agradecemos o carinho de todos vocês. Everaldo Leite, mais um momento com diversas pessoas importantes aqui no TV Repórter. A todos uma ótima noite. Fiquem com Deus, graça e paz. Obrigado pelo carinho de todos. Amém.